Escorpiões, como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Espero que estejam bem. Signo de Escorpião, vamos lá para mais uma leitura atemporal para vocês. Você está no Flávio Tarô, né? Para quem não me conhece, eu sou o Flávio Augusto. Vou fazer essa leitura aqui, não é uma leitura particular, tá bom? Pegue o que for para você, tá? Adapte ao seu momento, blá, 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 whiskas, blá, 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 aquela conversa toda que todo mundo fala, tá bom? Nossa, travou tudo aqui. Vamos lá. Signo de Escorpião. Baralhos previamente embaralhados. O que temos aqui para o signo de Escorpião, Tarô, por gentileza? Qual a situação? A lâmina da morte. Quero agradecer já você inscrito no canal, muito obrigado de coração. Você que ajuda o canal de todas as formas, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo. Muito obrigado de coração. Você que ajuda o canal pelo Pix, pelo Valeu Demais, esse botãozinho aqui de baixo. Obrigado mesmo também de coração, tá bom, escorpianas e escorpianos? Vamos lá, Tarô, mais uma, por gentileza. Hierofante. Mais uma. Rainha de Copas, a energia de vocês. Tarô, fala para mim aqui a lâmina da morte. Lembrando, viu, também, meus amores, que para leituras particulares ainda tenho vagas para o mês de outubro. Na descrição do vídeo você acha todas as informações. Para entrar na descrição do vídeo é fácil. Debaixo da telinha do celular aí que você está me assistindo, tá? Tem a palavrinha mais. Você clica nela que já abre a descrição do vídeo, ok? Se você estiver no computador ou no desktop, no notebook, enfim, muitas lâminas, saiba mais ou saiba sobre. O Hierofante, muitas lâminas. Uma só, Tarô, por gentileza. As de espadas. Rainha de Copas aqui, Tarô, por gentileza. 8 de Copas. O que quer dizer essa Rainha de Copas, 8 de Copas aqui, por gentileza? Só para a gente entender. Se tratar uma lâmina da corte, né? O que quer dizer, Tarô? Nossa Senhora. A lâmina do louco. Vamos lá. No fundo do deck, nós temos a lâmina do mundo aqui, Scorpions. Isso, obviamente, varia de oraculista para oraculista, tá? Mas nos meus jogos, né? O fundo do deck, ele sempre representa algo que aconteceu, que está por vir, ou que está acontecendo... sim, de uma forma velada ou de uma forma até mesmo oculta, tá? Então, isso varia de acordo com o jogo. Aqui eu entendo com essa lâmina do mundo, meus amores, e essa finalização de ciclo aqui, início de um novo ciclo, é algo que está, assim, acontecendo de uma forma e de uma forma oculta aqui. Por quê? Porque nós temos o seu jogo aqui, mas nós já fechamos aqui com a lâmina do louco. Entende? Então aqui nós já temos uma prévia da situação, mas nós abrimos aqui o jogo com a lâmina da morte, clarificado pela alta sacerdotisa, né? Meus amores, a mensagem aqui é bem direta, inclusive, né? Se a gente for pegar na parte mais direta e reta do tarô, a morte com a sacerdotisa fala, olha, escorpianas e escorpianos, de uma certa forma, já estão tendo uma intuição com relação a algum tipo de transformação, algum tipo de finalização que você talvez precise fazer, né? Mas eu vejo mais uma transformação aqui, né? Eu vejo mais alguns entrando dentro de um campo um pouco mais espiritualizado, obviamente, né? Muito por conta de porque algumas pessoas aqui possuem algum tipo de contrato espiritual, mas estão visando outras situações também com relação a isso. Então talvez estamos falando aqui com pessoas que vão trabalhar com a espiritualidade,
mas vamos trabalhar com espiritualidade dentro de um contexto em que você, de uma certa forma, também faça disso aqui, né, uma renda, né, vamos colocar assim, tá? E que não é nada errado, tá? Porque eu já tô vendo que tem gente que tá resistente a ganhar dinheiro aqui, tá? O 7 de paus com o 9 de ouros, tá? Tem gente que tá resistente aqui a ganhar dinheiro com relação a essas situações, essas questões da espiritualidade. E de verdade, se você é esse tipo de pessoa que acha que é espiritual, não pode ganhar dinheiro, não sei o que lá, saiba que a espiritualidade, ela tá andando e andando, andando e andando para essa situação, né? O que importa é você assumir o contrato aí que você assinou espiritualmente, enfim. Mas vamos voltar aqui e falar dessa situação, dessa transformação, em que escorpianas e escorpianos, de uma certa forma, já estão aqui tendo essa intuição, e posso dizer que muitos mesmo, já estão em um processo de transformação, um processo de libertação, finalizações de ciclos, tá? Abandonando algumas situações, algumas pessoas, algumas coisas aqui, e se jogando literalmente aí numa nova jornada, num novo estilo de vida aqui, tá bom? Carol, por gentileza, fala dessa lâmina da morte aqui pra gente entender e da sequência o imperador. Vixe Maria! Gente, vocês ouvirem barulho de criança, essas coisas no fundo, tá? É os vizinhos, tá bom? Embora eu tenha mudado aqui de cenário, tô no quarto, enfim, tô num lugar um pouco mais fechado, mais hermético. Estou na Tupperware do apartamento. Ainda tem os barulhos externos aqui. A morte, meus amores, olha isso. O imperador aqui, né? Com a lâmina da lua. Aqui. Complicado, né? Complicado, por quê? Bom, vamos falar da situação espiritual, né? Aqui já me reforça muito que essa transformação não é uma simples transformação. E essa mudança não é só uma simples mudança. Aqui o pau tá quebrando e a folha tá caindo. Aqui são escorpianas e escorpianos que, de uma certa forma, estão mudando a própria história, o próprio destino aqui. Só que algumas questões aqui ainda são algumas situações que trazem determinados desafios, alguma insegurança, alguns medos, porque algumas pessoas aqui não sabem muito bem, né, qual caminho vai seguir. O que eu sigo? Eu sigo uma questão espiritual, eu sigo uma questão um pouco material, eu quero mudar, mas eu também não quero ficar tão nessa situação do material, mas também tem um outro grupo que muito pelo contrário. Não, beleza, eu posso pegar qualquer contexto, situação espiritual aqui, porém, contudo, entretanto, eu vou lutar pelas minhas questões materiais aqui, doe a quem doer, eu vou fazer as mudanças necessárias que eu quero fazer, né? Assim, ó, vamos ser bem sinceros, direto e reto aqui, tá? O imperador é o tipo de pessoa que não tem muito medo de tomar as decisões. Porém, se ele está em um contexto de lado sombra, ele acaba sendo um tanto quanto ditatorial com relação às próprias questões. Principalmente quando se trata de uma transformação interna. Porque a morte com a alta sacerdotisa é uma transformação interna gigantesca, monumental, fora do comum. Tem pessoas que estão vibrando num padrão que tem gente aqui que chega até, tipo, em algumas situações, começa a dar tipo, umas tremedeiras assim, a pessoa não entende, mas ela sente uma necessidade muito forte de mudança. E ela nem sabe o que é, né? O imperador no lado sombra,
e aqui é complicado porque ele veio com a Lua, me mostra que talvez muitos escorpianos estejam se cobrando demais com relação a essas mudanças, a essas transformações e principalmente algumas questões finalizatórias aqui, tá? Só que aqui a gente precisa entender e ressignificar essa questão, né? Porque a Lua, ela não traz só essa questão da insegurança, dos medos e bota o imperador num processo de lado sombra, né? A Lua, ela pode trazer sim uma energia de uma nova fase, uma energia do sair do escuro da noite em direção a uma nova possibilidade, né? Eu costumo dizer assim, bom, tá com medo? Põe a fralda e vai. Não tem essa. A transformação está pedindo, a transformação está batendo na sua porta, a espiritualidade quer que você se transforme, seja para um campo espiritual, seja para uma outra questão aqui de trabalho, de contrato, disso, porque tem mudança aqui de trabalho, tem um monte de coisa aqui, né? Nesse jogo, nós estamos com 11 minutos aqui de leitura, né? 11 e 14 nesse momento, tá? Nesse jogo aqui, com essas lâminas, daria para ficar facilmente aí, fácil, 1 hora e meia. De tanta informação que tem na mesa aqui, né? Vamos lá para a segunda parte da sua energia, ô Scorpions, que veio o 7 de paus clarificado com o 9 de ouros. Aqui eu meio que já dei uma prévia nas falas anteriores, porque ao mesmo tempo que eu vejo um grupo que está lutando por algumas questões que envolvem sim um financeiro, tá? Aliado, talvez, ou não, com alguma questão da espiritualidade, tem uma galera que está resistente ainda principalmente o acreditar, principalmente o mudar a sua cabeça com relação a essas questões financeiras, sejam elas ligadas ou não à questão da espiritualidade. Sim, estou falando de pessoas aqui que ainda têm um sério problema com dinheiro, que ainda têm um sério problema com questões de merecimento, que ainda tem um sério problema aqui de pessoas que não acreditam que transformações trazem mudanças que podem trazer colheitas e boas colheitas. Por que eu estou falando isso? Já teve aqui escorpianos e escorpianas que já se lançaram em algum tipo de transformação. E o resultado talvez não tenha sido tão satisfatório, né? E aí ficou essa questão do a vez que eu fiz essa transformação, a vez que eu finalizei alguma coisa e me joguei, não deu muito certo. Então eu vou manter a situação do jeito que está. Só que aqui eu estou falando com pessoas que estão sentindo profundamente isso. Não são pessoas que estão querendo fazer algum tipo de transformação ou mudança da boca para fora, sabe? Aquele, tá, beleza, eu vou mudar, eu vou fazer essa mudança aqui, né? Eu tenho que mudar minha cabeça com relação ao dinheiro. Não, são pessoas que estão sentindo. E esse sentir é tão forte que eu te falei, para algumas pessoas chega a dar algum tipo de tremedeira, chega a dar algum tipo de ansiedade muito forte, sabe? Está de boa, de repente vem parece que você entra dentro, parece que você entra numa paralela dimensional aqui e tipo, você tá em outro lugar, tá em outra situação e aquilo ali, tudo assim, você olha para o seu mundo, nada mais faz sentido. São com essas pessoas, esses escorpianos, essas escorpianas que eu tô falando aqui, tá? Essa situação do não merecimento é uma situação que, principalmente, ela é algo que precisa ser finalizado. Essa resistência em acreditar que se possa ter é exatamente isso que precisa também ser finalizado, né? Na sequência, nós temos a lâmina do Papa. A lâmina do Papa, dentre tantos significados que ele traz, tá? O Papa fala de autoliderança, trabalho, contratos, relacionamentos, escambau, ele fala de um monte de coisa, né? Vamos falar dessa parte da liderança com as espadas.
É como se o universo, nesse momento, estivesse falando assim, Escorpiões, ó, olha aqui. Acabou a fase da brincadeira, cara. Acabou a fase do brincar de gente grande. Agora o palco tá quebrando, a folha tá caindo, você vai precisar se movimentar. Só que você tem potencial, autoliderança, conhecimento e força para isso. Né? Você só precisa aceitar essa situação como uma verdade. Como algo que realmente, de fato, é. Algumas pessoas estão se afastando de relacionamentos, outras estão se afastando de trabalho aqui, sentindo que precisam fazer esse afastamento. Algumas pessoas aqui, inclusive, estão precisando falar algumas verdades. Comunicação. Ou ouvir algumas verdades, né? Ixi! Complicado, né? Mas tem aqui também. Entende? A lâmina do Hierofante com o As de Espadas me mostra aqui que tem uma nova oportunidade no caminho de vocês. Que tem uma nova possibilidade. Para quem quer, obviamente, né? Parece que para alguns, sim, é um chamado espiritual, sim. Tá? Principalmente para as pessoas que estão tendo algum tipo de... Aqui eu vou utilizar esse termo para quem vai entender, tá? Para quem não é só não pegar essa informação, tá? Alguns estão sentindo mesmo uma variação dimensional aqui, né? O que é variação dimensional? Você está, de repente, num lugar, de repente você olha para um lado, olha para o outro, você não reconhece, olha de novo, volta, né? Você está... fazendo uma atividade, de repente você tem uma conexão mental com alguém, essa pessoa te liga. Ou você começa a ter algum tipo de lembrança de algo que você não lembra ter feito com relação a algum tipo de situação de espiritualidade. Por exemplo, pessoas que de repente sentem uma vontade muito grande de ouvir uma música de Umbanda, por exemplo. Né? Estão lá, lavando louça, de repente, vem. Se meu pai é algum vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra saudar filhos de Umbanda. Olha, já até arrepia, gente. Filho de alguma... Enfim, né? Então, assim, tem todo esse... Tem toda essa questão aqui, né, que está envolvendo principalmente quem está numa questão espiritual. Ó, até eu dei uma saída fora do dimensional agora. De verdade, foi bem interessante, né? Algumas outras pessoas vão receber aqui algum tipo de proposta de trabalho, tá? Que vai te levar para uma situação de uma nova jornada, tá? Literalmente. Se for uma questão de proposta de trabalho, eu vejo aqui que para um grupo é uma situação completamente diferente, tá? Pode ser que há, assim, até a possibilidade de mudança, viagem de cidade, estado, país, planeta, galáxia, né? Então tem toda essa possibilidade aqui, tá? Para algumas outras pessoas aqui, tem uma outra situação que talvez possa, após a transformação, obviamente, ou até mesmo dentro desse período da transformação, tá, Scorpions? Para algumas outras pessoas aqui, tem uma energia muito, muito forte aqui de um novo relacionamento que possa estar chegando aqui. Porém, para todas essas situações... Tá? Eu vejo que escorpianas e escorpianos aqui precisam utilizar em demasiado a intuição, né? Nós temos aqui a Rainha de Copas, a energia de você, mas que fala de intuição, a sacerdotisa na mesma linha do 8 de Copas, tá? Ou seja, algumas pessoas aqui vão precisar de fato de utilizar aqui muito forte a sua intuição com relação a algumas questões de afastamento. Por quê?
Para uns tem essa energia, para outros não tem, né? Para uns tem sim uma questão de afastar-se de algo que se gosta, e aí entra muito dentro dessa energia, porque eu tô pegando essas duas luas aqui, ó, né? O 8 de copas, com aquela luazinha aqui no fundo, e a lâmina da lua, que veio aqui junto com o imperador clarificando a lâmina da morte, tá? Me traz muitas situações de insegurança, ou até mesmo um determinado medo com relação a alguns afastamentos. Daquele tipo assim, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que eu estou recebendo essas mensagens? Será que eu estou recebendo esse chamado? Será que eu tenho esse contrato kármico, né? Tá complicado, são muitas energias, não dá para eu falar aqui, olha, Scorpions, de fato é, de fato não é, tá? Você saberia facilmente isso, não digo facilmente, isso depende muito da sua energia, com uma consulta personalizada. Não necessariamente comigo, pode ser com qualquer outra pessoa, mas para quem está dentro dessa situação, é altamente recomendado. E, né, se torna, tem outras questões, outras variáveis que podem, né, tá atingindo diretamente essa situação, tá bom, Scorpions? Para algumas questões aqui, tá? Eu vejo aqui algumas pessoas que estão fazendo algum tipo de mudança, precisando vender alguma coisa aqui, né? Só que tem gente que tá, ou pode ter gente da família, não digo da família, mas pode ter aí uma energia que está meio que bloqueando algum tipo de venda, algum tipo de assinatura de contrato. É alguma coisa grande, tá? É alguma coisa aqui que você adapte ao seu momento, se é uma venda, uma assinatura de um contrato grande com uma empresa, mas tem uma energia que está travando, que está resistindo a essa situação aqui, tá? Eu vejo aqui que para essas energias, Scorpions, é como se você tivesse que soltar um apego com relação a alguma coisa. Não diria nenhum apego. Não diria nenhum apego, Scorpions. Eu diria que é alguma coisa. Por exemplo, se é você tentando vender uma casa, é como se tivesse muita força emocional exercendo em cima dessa casa. Ah, Flávio, mas não é meu, é de outra pessoa, então você precisa fazer uma limpeza, né? E, gente, não dá para eu ficar respondendo o WhatsApp, como é que faz a limpeza para soltar essas energias? Pelo amor de Deus, eu não tenho como fazer isso, tá? No YouTube, no Google, tem um monte como fazer limpeza para soltar energias para venda de casa, venda de imóvel, venda de carro, de moto, enfim. Tem. Pelo amor de Deus, eu não tenho como. Eu peço até desculpa, até gostaria, mas não tenho como ficar respondendo. Tá bom? Aqui, se for uma situação, por exemplo, com relação a algum tipo de contrato, seja de algum... Se for alguma coisa de contrato numa questão mais empresarial aqui, tá? Tem gente que está resistente com uma contraproposta. É como se algumas pessoas estivessem batendo muito pé. Vamos colocar assim, bom, eu vou prestar um serviço de consultoria para uma empresa, o meu preço para essa consultoria é 50 mil reais, né? E a empresa tá querendo, né, um desconto, alguma coisa, mas você está irredutível. Essa situação pode estar espelhada, tá? Eu vejo que se não houver uma situação assim que seja um pouco mais flexibilizada, pode correr o risco aí de estar perdendo uma oportunidade. Tá? Pode correr o risco de estar perdendo uma oportunidade. Mesma coisa se aplica a contratos de trabalho também, né? Compra, venda de imóveis ou de carro, né? Principalmente para quem está precisando aqui, tá bom?
Escorpiões, é isso aí, meus amores. Espero poder ter ajudado de uma certa forma. Deixe o seu comentário, deixe o seu like aqui, que agora eu tô doido para saber dessas transformações aqui. Tá bom? Um beijo para você. Fica com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.